Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Saúde em Evidência na tela da TV Nova, nesse encontro que a gente tem todo sábado aqui no canal 22.1, sempre a partir das 8 horas da manhã. Agradeço sempre o carinho da sua audiência e lembro que você pode acompanhar também nas redes sociais, acessando o Facebook, YouTube e Instagram da TV LW. Tem o nosso site também, o www.tvlw.tv.br, e a reprise que é toda quinta no canal N2 Educação, a partir das 8 horas da noite. Conosco, Grupo LW, líder empresarial e Faculdade de Medicina do Sertão, juntos fazendo saúde em evidência para você. Recebendo hoje a doutora Natália Mesquita, que é oftalmologista e nos dá o prazer da sua presença nesta edição. Seja bem-vinda, doutora. Boa noite, Tiago. Eu que agradeço a presença aqui hoje, o convite, para a gente conversar um pouquinho sobre o vasto universo da oftalmologia. Pois é, tema muito importante, cuidados com a visão, e você vai acompanhar conosco agora o VT com a abertura e o tema do programa de hoje. Vamos lá. Visão, um dos principais e mais importantes sentidos humanos. Com o tempo ela se desfaz, dependendo dos nossos hábitos de vida. Por isso, não é demais lembrar que nossos olhos precisam de um olhar especial. É importante seguir orientações de saúde, mas sempre estar atento a sintomas e procurar o método correto. O cuidado com a visão deve estar presente em todas as fases da vida, porém é aconselhável que a partir dos 40 anos, as consultas ao oftalmologista, que é o profissional capacitado para examinar os olhos e encontrar diferentes tipos de problemas, ocorram com mais frequência, já que com o passar dos anos aumenta a incidência de doenças oculares, como por exemplo glaucoma, miopia, hipermetropia, catarata, conjuntivite, entre outras. E ser examinado com equipamentos adequados, além de manter hábitos de higiene saudáveis, faz toda a diferença. Hoje, no Saúde e Evidência, vamos falar sobre os cuidados com a visão e abordar o tema para que você não perca de vista. Bem, doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Como a gente acompanhou nesse VT, tema muito importante e, claro, os cuidados necessários, adequados e um profissional capacitado para nos acompanhar faz toda a diferença, né? Sem dúvidas. A gente costuma dizer que as doenças oftalmológicas elas são doenças silenciosas. Então, por isso a importância desse acompanhamento de rotina, desde o nascimento até o final da vida, para que a gente possa detectar as particularidades de cada faixa etária, das doenças que mais incidem na infância, na adolescência, no adulto e no idoso, né? Realmente o exame com um profissional habilitado ou com um oftalmologista capacitado é essencial para a gente manter essa saúde ocular e preservar esse bem que é tão importante como a visão. E são vários os problemas, né, doutor? É um universo bem amplo, são várias doenças, várias dificuldades. A gente vai discorrer um pouco a respeito disso e também seguindo uma ordem cronológica aí para abordar vários temas, né? Primeiro, eu queria que a senhora falasse a respeito da primeira infância, o bebê, nascimento e o chamado teste do olhinho, né? A importância desse teste já no início da vida para detectar qualquer problema. Isso, o teste do olhinho é um teste muito importante, é um teste de rastreio. Então, quando o bebê nasce, ele tem vários testes de rastreio que ele deve fazer. A gente fala do teste do olhinho, mas tem outros testes da orelhinha, o teste do pezinho, que são testes muito frequentes e são os recomendados para todo bebê. Em relação ao teste do olhinho, a gente sabe que a Sociedade Brasileira de Pediatria, junto com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, eles têm um acordo que toda criança que nasça não saia da maternidade sem realizar esse exame. Por quê? Porque a gente sabe que o teste do olhinho ele é importante para detectar alguma doença grave que possa impedir o desenvolvimento oftalmológico daquele bebê, o desenvolvimento adequado. Então, a gente pode ter uma obstrução à visão à luz para entrar nesse olho que ele não consiga se desenvolver de forma adequada. Ele é realizado na maternidade, muitas vezes pelo próprio pediatra, certo? É um exame rápido, indolor e muito seguro, não traz nenhum desconforto para o bebê, e ele é muito efetivo para a gente avaliar algumas doenças como a catarata congênita, que é a catarata do desenvolvimento, a mãe que teve uma infecção dentro do útero e pode ter desenvolvido, como se fosse o bebê, uma opacidade no cristalino, que é para ser transparente e acabou ficando opaco. E isso vai impedir com que a luz ela entre dentro do olho, impedindo a formação visual. Outra coisa muito frequente que é avaliado é o reflexo esbranquiçado, que a gente chama de leucocoria, aquela foto com o olhinho mais branco, para afastar um tumor intraocular, que é o retinoblastoma. Então, essa seria a importância do teste do olhinho. A gente viu que a senhora trouxe um equipamento, não foi para nos mostrar um instrumento que a senhora utiliza também para fazer esse exame, não é? Isso aqui é um oftalmoscópio, certo? A gente vai jogar no olho do bebê
uma luzinha e ele vai avaliar o reflexo. O normal é que a gente receba de volta, que a gente avalie um reflexo vermelho. A alteração nesse reflexo vermelho, por exemplo, ou se ele tiver diminuído ou não existir, vai mostrar que o teste do olhinho não está normal. Ou se, por exemplo, o reflexo ele tiver esbranquiçado, como eu falei, a leucocoria, esse reflexo branco, isso significa que tem alguma alteração dentro do olho e pode ser realmente um retinoblastoma ou outra doença mais grave que impeça o desenvolvimento ocular daquele bebê. Então, é um exame muito rápido, a gente vai usar o oftalmoscópio no olhinho do paciente, muitas vezes o próprio pediatra faz, mas de forma estendida, a gente faz, o oftalmologista ele faz uma forma ampliada, que a gente também vai avaliar o fundo do olho, o nervo óptico, o glaucoma congênito. Então, isso a gente faz no próprio consultório, a gente recomenda que seja feito até os 30 dias de vida. A importância disso e também de entender os sinais, doutora, porque, por exemplo, a gente está falando de primeira infância, está falando de bebês que não sabem falar, que não sabem expressar o que sentem, o que está tendo de problema. Para o papai e para a mamãe, quais sinais, quais características são importantes para que eles percebam alguma dificuldade, algum problema de grau ocular nessas crianças? A gente costuma dizer, quando o bebê vai no teste do olhinho, nos primeiros 30 dias de vida, que a importância é o rastreio inicial para essas doenças, mas que o pai e a mãe eles têm que observar outras coisas. Por exemplo, estrabismos, desvios oculares, aquele olhinho que fica tortinho para dentro ou para fora, é outra coisa que deve ser observada. Geralmente um estrabismo vai ser após os 3 meses de vida que a gente vai ter uma detecção mais importante. Por quê? Porque nos primeiros 3 meses, o olho, os músculos que fazem essa coordenação ainda são muito imaturos. Então, a gente geralmente não diagnostica o estrabismo, desvio ocular nesses primeiros 3 meses. Mas o pai tem que notar um reflexo alterado, notar se esse olho está desviado ou não, notar um lacrimejamento excessivo. Um lacrimejamento excessivo pode ser devido a uma doença na córnea ou uma doença como o glaucoma congênito. Também tem que notar se o bebê ele não fixa direito. Então, em bebê é muito difícil a gente avaliar a acuidade visual, a visão. Então, existem testes de preferência, se ele prefere um objeto listrado a outro, que isso a gente vai conseguir ver se ele está sendo chamado a sua atenção, se o olho vai olhar para aquilo que tem maior contraste, certo? Então, são essas coisas que o pai e a mãe têm que observar na fase de bebê, principalmente, que aí seria o teste do olhinho e aí antes de 6 meses de vida. E quanto mais cedo perceber, melhor, né, para tratamento e para cura? Sim, por quê? Porque a gente sabe que o desenvolvimento da visão do bebê e da criança tem uma maior plasticidade de desenvolvimento visual, de realmente estar desenvolvendo nos primeiros 2 anos de vida, mas principalmente a visão é formada nos primeiros 7 e 8 anos de vida. Então, a gente recomenda o quê? Que as consultas, como é que devem ser feitas essas consultas? A periodicidade. Ao nascer, o teste do olhinho. E depois disso, deve ser feita de 6 em 6 meses, nos 2 primeiros anos de vida, tá? E depois anualmente pelo resto da vida. Por quê? Na infância, principalmente, se a gente tiver algum erro de refração, que é o famoso grau que a gente fala, miopia ou hipermetropia, em um olho apenas, muitas vezes a criança ela não consegue referir isso, que está com o olho embaçado. Isso porque ela enxerga com os 2 olhinhos abertos. Então, um olho vai suprir a imagem, a falta da visão de qualidade do outro. Então, no exame de rotina, quando a gente oclui um olho e avalia a visão de forma monocular, que a gente vai avaliar se um olho está bem e o outro também. Por quê? Isso é importante porque se um olho tiver um grau e o outro não, aquele olho que está sempre com um grauzinho que não foi corrigido, a visão fica distorcida. Essa visão distorcida, a gente não consegue fundir, que a gente chama. As 2 imagens têm que ser fundidas na retina, juntar as 2 imagens. Mas só que esse olho que está com a imagem distorcida não consegue juntar. Então, o cérebro, para não ver duplo, que é a diplopia, ele vai suprimir essa imagem, que a gente chama, para não ter ver duplo, e o olho fica preguiçoso, que é o que a gente chama no meio médico, meio oftalmológico, de ambliopia. Então, essa é a importância de a gente avaliar o bebê e a criança nessa fase de até 6, 7 anos, que é quando ele está aprendendo a enxergar. Após esse período, muitas vezes a gente não consegue mais estimular esse olho e pode ficar com deficiência visual pelo resto da vida. A gente vê muitas crianças que têm muita dificuldade principalmente na escola, né, para se adaptar, para entender. É interessante também esses vídeos que a gente sempre vê na internet, muitas pessoas estão em casa assistindo, talvez também já tenham visto, dos bebês com óculos, né, aquela experiência tudo isso por conta de um diagnóstico adequado e também a tempo, né? Exatamente. É fantástico, na verdade. Você promover a visão, reabilitar a visão, na minha área que eu trabalho com isso,
é muito gratificante. Então, você vê uma pessoa que está ali com seu mundo restrito e quando você coloca um simples óculos, que você está devolvendo a visão daquele paciente, daquela criança, ela vai ampliar. O seu mundo vai se transformar em outro mundo muito maior e ele vai ter muito mais experiências, vai ter outra experiência de vida e de visão de tudo. Realmente é magnífico, é maravilhoso. Muito gratificante. É muito gratificante. Seguindo essa ordem nossa, doutora, a senhora também vai falar a respeito dessa epidemia de miopia. Queria que a senhora explicasse o que está sendo isso e como é que vocês, especialistas da área, estão vendo essa questão. A gente realmente está diante, o que a gente vem observando é uma epidemia de miopia. Quando a gente fala nisso, uma cena que me vem à cabeça é uma criança com um tablet, um smartphone e no escuro. Isso, principalmente da pandemia para cá, foi algo que se agravou mais ainda com o home office e principalmente com as aulas online, né? A gente sabe que, até então, a gente não tinha certeza do papel do celular, do smartphone no desenvolvimento da miopia. Mas depois do ano passado, com os estudos que foram surgindo, essa relação de causa e efeito realmente foi estabelecida. A gente sabe o que acontece. Dentro do nosso olho, a gente tem uma lente, que é o cristalino, que quando a gente olha para longe, ele fica relaxado. Quando a gente olha para perto, ele vai contrair e vai aumentar o seu tamanho. E isso para a gente ter o que a gente chama de poder acomodativo, tá certo? Para a gente melhorar o nosso foco para próximo. Se a criança sempre está olhando para próximo, durante vários dias, várias horas e vezes, a longo prazo, esse estímulo acomodativo em excesso pode fazer com que haja um alongamento do globo ocular, que é uma das etiopatogenias, né, das formas de miopia, por um comprimento axial pelo tamanho do globo ocular aumentado. Então, o uso excessivo da visão de perto estaria implicado com esse aumento do globo ocular. Por quê? Porque na miopia a gente sabe que a imagem, que é para se formar lá na parte posterior do olho, na retina, ela se forma antes, porque o globo está mais alongado, certo? Então, esse é um papel do uso excessivo da visão de perto. O outro lado disso aí, por exemplo, quando a gente está, as crianças muito no escuro, em casa, antes de dormir, está lá no smartphone, etc., a gente sabe que no escuro, a produção de uma substância que é muito importante para regular esse crescimento do globo ocular, que é a dopamina, ela não vai estar sendo produzida de forma adequada. Com isso, a gente vai ter mais um fator que vai levar a esse alongamento do globo ocular. Interessante, porque essa pandemia intensificou ainda mais, né, isso, doutora? Muitas crianças, muitas horas seguidas com o celular na mão. Sim, muito. Tem alguns estudos do ano passado para cá que mostram assim, um aumento na faixa etária de 6 a 8 anos, em torno de 400% na miopia nessa faixa etária. Na faixa etária de 8 a 10 anos, em torno de 200% de aumento. É um absurdo, né, se a gente pensar nesse crescimento absurdo assim, de miopia. Outra coisa que a gente observa, de uma forma geral, a miopia na população mundial ela é em torno de 25%. Mas após a pandemia, esse número aumentou muito, aumentou em 30% de uma forma geral, na população como um todo. Mas os estudos mais recentes eles têm demonstrado que em 2050, daí a menos de 30 anos, metade da população mundial vai ser míope. Por isso, pela vida que a gente vai levando, cada vez mais informatizada, digital, né, mais conectado. Então, essa miopia realmente é algo que vem crescendo cada vez mais. E existem situações, por exemplo, em algumas regiões da Ásia, que você vê que smartphone é uma realidade o tempo todo, chega até 80%, 90% de miopia na faixa etária de adolescentes. Tá? Então, realmente é algo muito expressivo. A gente até falava aí antes de começar o programa a respeito disso, né, doutora? Métodos, técnicas que principalmente pais e mães que estão nos assistindo agora podem usar. Queria que a senhora desse essa dica, mas só depois, tá? No próximo bloco, então não sai daí. Daqui a pouco a gente volta com Saúde em Evidência. Até já. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua... O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados
com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. O mundo pós é ainda mais exigente. Não é para amadores, é para doutores, mestres, especialistas. O mundo pós é dos prós. Você precisa estar pós-preparado. Pós-graduação São Leopoldo Mandique. Aprenda com os profissionais mais reconhecidos do mercado. Transforme o mundo pós. Transforme sua carreira. Pós é na Mandique. Voltamos, saúde em evidência para você na tela da TV Nova. Agradeço a cada bloco o carinho da sua audiência. Eu lembro sempre, tá? Você pode acompanhar também nas nossas redes sociais, acessando o Facebook, o YouTube e também o Instagram da TV LW. Tem o nosso site, que tem vários saúde em evidência para você, com vários profissionais, www.tvlw.tv.br, e a reprise, que é toda quinta no canal N2 Educação, a partir das 8 horas da noite. Conosco o Grupo LW, líder empresarial e Faculdade de Medicina do Sertão. Juntos, fazendo saúde em evidência para você. Doutora, eu deixei uma deixa no último bloco a respeito dessa dica, porque tem muitos pais que vivem esse problema com os filhos apegados ao celular, é quase que um vício, muitos jogos, muitos vídeos. Tem técnicas, tem uma maneira que a gente pode distanciar eles, trocar pela televisão, para colocar mais distante. Como é que a gente pode fazer? Na verdade, é um grande desafio, né, para todo mundo, essa questão dessa epidemia de miopia. Algumas dicas que a gente tenta falar, eu sempre falo no meu consultório para os pais. Uma das coisas que a gente tem que avaliar que é o recomendado, uma coisa é o real e o ideal. O ideal seria que nenhuma criança abaixo de 3 anos tivesse acesso a nenhum celular, nenhuma tela de celular, porque naquele período ele vai estar tendo um maior desenvolvimento visual, um olho muito imaturo ainda, então a chance dele desenvolver uma miopia é muito maior. Então essa seria uma das orientações. Uma outra orientação é que, para aquelas crianças acima dos 3 anos, a quantidade de horas no celular não exceder 2 horas durante o dia, diariamente. E nunca de forma contínua, fragmentar esse período, né? Então, uma hora pela manhã, 1 hora no final do dia. Outra orientação também é, sempre que possível, tentar espelhar. A gente sabe que o celular é mais prejudicial do que o computador, que é mais prejudicial que a televisão. Quanto mais distante o foco, menos prejudicial. Então, para os pais, eu sempre oriento. Tudo que você conseguir espelhar na televisão, passar para a televisão, é menos prejudicial, porque o foco está mais distante. Lembrando que quando o foco está mais distante, o meu cristalino está relaxado. Se está muito próximo, ele está contraído, e isso pode levar a essa miopia. Outra coisa que é muito importante, que a gente fala bastante, é diminuir essas atividades indoor, né, dentro de casa e tal, e no escuro, né, e aumentar as atividades outdoor e na luz do dia. Por quê? Nas atividades fora de casa, a gente sempre vai estar com o olho mais relaxado, porque a gente vai estar nas atividades mais distantes, olhando mais para distante. E a luz do sol, por quê? Porque a luz do sol vai regular aquele hormônio, aquela produção daquela substância que eu falei, que é a dopamina. E a dopamina, ela age no enrijecimento da esclera, que é o que está relacionado ao alongamento do olho. Então, essas são algumas orientações que a gente tenta dar para os pacientes. Seguindo essa linha cronológica, isso também se aplica a adolescentes? Sim, também se aplica a adolescentes. A gente tenta evitar, assim, até a Sociedade Brasileira, isso é em relação à oftalmologia, mas a Sociedade Brasileira de Pediatria tem algumas recomendações à parte, né? Eles colocam até 2 anos nada de telas, de 2 a 5 anos 1 hora, de 5 a 8 anos que sejam 2 horas, e a partir daí no máximo 3 horas de forma fragmentada, né? Essas são algumas recomendações, mas que mesmo na adolescência a gente não tenha mais do que 3 horas seguidas numa tela, jamais, e que também nunca se vire uma noite. A gente vê adolescente que vira à noite no celular e no computador muitas vezes, que é muito prejudicial. Eu falo para todos os pais no consultório, série, filme, não é para ser visto em celular, é para ver na televisão, porque num foco muito próximo, isso é muito prejudicial à saúde. Então essas regras também se aplicam aos adolescentes. Com relação ainda a esse assunto, doutora, de crianças e adolescentes, a gente vê essa proximidade também com os aparelhos, os celulares, as telas.
isso se aplica também aos computadores, né? Tem um tipo de síndrome, tipo de problema causado pelo computador. Sim, se aplica também aos computadores. Ainda em relação ao uso excessivo das telas, de uma forma geral, a gente sabe que o computador emite luz azul. E essa luz azul ela é nociva para o nosso corpo. Por quê? Porque ela vai alterar o que a gente chama de ciclo circadiano. A gente vai ter interferência no nosso ciclo sono-vigília. Então, a gente sabe que quem fica usando o celular até muito mais tarde, computador até muito mais tarde, essa luz que é emitida pelas telas, elas podem alterar o nosso sono, então ficar com insônia. Uma das recomendações é sempre parar 1 ou 2 horas antes o uso de tela antes de dormir. Né? Então, essa é uma das orientações também. Em relação a essa síndrome da visão do computador que a gente fala, isso é em toda a vida. A gente vê principalmente após 3 horas de uso das telas do computador, de uma forma geral, aquela pessoa que trabalha no computador, que passa o dia todo no computador. E ela vai ter 2 fatores principais. Uma em relação à fadiga, né, que a gente chama de astenopias, é o cansaço, fadiga do músculo ciliar. Imagina que é um músculo bem pequenininho que está lá dentro do nosso olho que vai dar o foco para perto. E outra também, por outro lado, são os sinais relacionados ao olho seco. Né? Então, a fadiga, por causa desse músculozinho que fica trabalhando lá durante várias horas durante o dia, vai levar a sintomas de dor de cabeça, sensação de borramento visual, peso em cima dos olhos. E, por outro lado, a síndrome do olho seco acontece por quê? Porque quando a gente está no computador, a gente sabe, os estudos mostram que a quantidade de vezes que a gente pisca diminui bastante. Aqui, eu e você, a gente conversando, Tiago, a gente está piscando, em média, por minuto, em torno de 15 a 20 vezes. Quando a gente vai fazer uma leitura de uma figura estática, de um texto fixo, isso aí já diminui pela nossa concentração para em torno de 15 vezes, 12 a 15 vezes. Mas na tela, a nossa quantidade de piscar diminui mais ainda para 6 a 8 vezes. E qual a importância disso? A gente sabe que a nossa lágrima ela é produzida aqui no cantinho do olho, tá certo? Pela glândula lacrimal. E quando a gente pisca, a gente espalha a lágrima na superfície do olho. Só que quando a gente não pisca, a lágrima evapora. Então, por isso daí que vem os sintomas de olho seco, que podem ser também borramento visual, porque a lágrima é muito importante para que a gente tenha uma visão uniforme. Pode ser também o ardor, o lacrimejamento de forma reflexa. Por quê? Porque o olho entende que precisa produzir mais lágrima e acaba lacrimejando. E é até uma confusão para muitos pacientes. Mas meu olho está lacrimejando e ele está seco, como é que é isso? É porque a lágrima ela não é só uma camada, a camada aquosa, ela tem várias camadas. E apenas a camada aquosa está sendo produzida para tentar melhorar esse ciclo vicioso. Tá? Então, tem também o sintoma de, o paciente refere sensação de areia, né, de corpo estranho. São vários os sinais e sintomas realmente que podem estar relacionados. Sentindo isso, doutora, qual é o método, qual o caminho que o paciente deve tomar, essa pessoa que está nos assistindo agora? Porque isso se intensificou de uma forma excepcional, né? Sim. Além das pessoas que trabalham com as telas, os alunos que estão estudando o EAD agora, intensificando os estudos, que trocaram literalmente o papel pela tela, né? E Sim. vivem quase que 24 horas por dia ligados às telas. Sem dúvida. Então, aí a gente vai ter duas coisas que a gente tem que prestar atenção. Em relação à fadiga, o que é que a gente orienta? Tem uma regra que a gente chama que é 20-20-20. Então, o que seria isso? A cada 20 minutos, usando muito uma tela, você deve parar 20 segundos para olhar a 20 pés. Então, você olharia 20 pés, que seria em torno de 6 metros. De uma forma geral, ninguém vai ter como contar isso aí, mas seria, como você está lá no seu ambiente de trabalho ou de estudo, se você tiver uma janela, seria tentar olhar por essa janela o mais distante que você conseguir no horizonte. Tá? Então, tentar fazer essas pausas por causa daquilo que eu tinha falado, porque de longe a musculatura está relaxando, de perto ela contrai. Então, ao longo do dia, você tentar fazer essas pausas é algo muito importante. Outra coisa que é muito importante é tentar ajustar o nosso ambiente de trabalho, de estudo, né? Que as telas elas estejam projetadas a uma distância de torno de 50 a 70 centímetros dos nossos olhos, porque se ficar muito próximo, vai ter maior cansaço, maior fadiga. Então, isso para a questão da fadiga ocular. Por outro lado, quando a gente pensa na síndrome do olho seco, outros fatores que a gente tem que levar em consideração. Então, tentar lembrar de piscar mais, mas muitas vezes isso aí a gente não consegue lembrar, seria, através da consulta com o médico oftalmologista, a prescrição de colírios lubrificantes, que vai ter uma composição ideal para cada paciente,
uma composição parecida com a lágrima, certo? Outra coisa também, que essa tela do computador ela esteja pelo menos uns 20 graus abaixo da sua altura de visão, né, do seu campo de visão. Por quê? Porque quando a gente está olhando um pouquinho inclinado para baixo, a pálpebra protege um pouquinho a córnea e a gente vai ter uma menor evaporação. Então, esses seriam alguns dos fatores que a gente poderia orientar para a gente ter uma melhora em relação aos sintomas dessa síndrome. A senhora já tocou na questão do colírio, é outra pergunta que eu iria fazer. Muitas pessoas acabam se automedicando, não é qualquer colírio, né? Não, de jeito nenhum. A gente sabe que o colírio é uma medicação como outra qualquer, e isso é um grande problema em oftalmologia. O paciente vai lá na farmácia e pede um colírio, muitas vezes só para clarear o olho, que são colírios vasoconstrictores, que não vão tratar a causa do olho seco. Então, cada colírio tem a sua composição e só o médico oftalmologista para dizer qual é o mais indicado para cada um. Mas depois que ele indicar, sim, muitas vezes pode ser usado rotineiramente, diariamente, na grande maioria dos casos. Esses fatores externos, por exemplo, a gente é nordestino, vive num local muito quente, muito seco, também isso contribui, né, doutora? Extremamente. Então, a gente também tem que tentar controlar o ambiente, né? Na tela que a gente trabalha, tentar que não tenha em cima da gente uma incidência direta do ar-condicionado, de um ventilador, porque isso tudo vai favorecer também essa evaporação da lágrima. São outras coisas também. E o calor excessivo, né? Nosso clima quente também favorece muito a isso aí. Para deixar bem claro, se não tratado isso a tempo, o que é que pode ocasionar? Bom, o olho seco, se não tratado a longo prazo, pode baixar bastante a visão e, assim, limitar o seu dia a dia, sensação de ardor, de queimação nos olhos, uma falta de produtividade e, assim, uma necessidade corriqueira e frequente de colírios, uma coisa que é fácil de se resolver seguindo essa orientação do oftalmologista. Para quem trabalha na área externa também é importante esses cuidados, né, doutora? Para quem trabalha no sol e tem essa questão também. Sim, porque aí a gente vai ter dois fatores. O calor como evaporação, né? O calor vai ajudar a evaporar essa lágrima, então já vai contribuir para o olho seco. O calor também leva à alteração de glândulas que a gente tem na base dos cílios, que são glândulas produtoras de gordura, que a gente chama glândulas de meibômios. E também o calor, no caso, quando a gente estiver exposto à luz UV, é outra coisa que a gente tem que se proteger, porque a gente sabe que a luz UV ela vai estar relacionada a degenerações da conjuntiva, tumores, ao pterígio, que é aquela pelezinha, e também até mesmo a catarata. Então, proteção com óculos UV. Mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde e Evidência. Até já. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. O mundo pós é ainda mais exigente. Não é para amadores, é para doutores, mestres, especialistas. O mundo pós é dos prós. Você precisa estar pós-preparado. Pós-graduação São Leopoldo Mandique. Aprenda com os profissionais mais reconhecidos do mercado. Transforme o mundo pós. Transforme sua carreira. Pós é na Mandique. Voltamos. Saúde em evidência para você na tela da TV Nova. Agradeço o carinho da sua audiência. Faço questão todo sábado desse encontro que nós temos aqui a partir das 8 da manhã. E eu lembro sempre para você também seguir e acompanhar as nossas redes sociais. Facebook, YouTube, Instagram da TV LW. Tem o nosso site www.tvlw.tv.br e a reprise que é toda quinta no canal N2 Educação a partir das 8 horas da noite. Conosco o Grupo LW, líder empresarial e Faculdade de Medicina do Sertão, juntos fazendo saúde em evidência para você. Temos perguntas para a doutora Natália, nós vamos acompanhar a primeira agora. Vamos lá. Olá, meu nome é Kaline, sou mãe de Maria Alice, que tem 7 anos e sofre de alergia ocular e faz o tratamento, tá?
Eu gostaria de saber o que é que a gente pode fazer para diminuírem essas crises que de vez em quando acontecem, certo? E se existe chance de cura, se ela tem possibilidade de ficar curada, ou se vai ser apenas um controle durante toda a vida, certo? Obrigada. E aí, doutora, eu queria que a senhora respondesse a respeito disso. Kaline, boa noite. Em relação à alergia ocular, eu sempre converso com meus pacientes que é algo que a gente precisa de um trabalho conjunto com outras especialidades, né? Algo sistêmico. A alergia ocular, ela está relacionada, muitas vezes, a um paciente que tem uma rinite alérgica, a um quadro de atopia. Então, de nada vai adiantar eu tratar esse quadro de forma isolada, o quadro oftalmológico. Eu sempre encaminho meu paciente ao pediatra ou ao alergologista para avaliar o tratamento sistêmico e, muitas vezes, também a realização de alguma vacina, que a gente chama, né, entre aspas, que é a imunoterapia, e para a gente poder realmente ter um tratamento efetivo. No ambiente, eu dou algumas orientações para a gente tentar evitar essas crises com frequência. A gente tem que observar se no ambiente a gente tem tapete, cortina, bicho de estimação, animais de pelúcia. Tudo isso vão ser coisas que a gente vai juntar poeira, vai juntar ácaro e vai levar a crise de alergia mais facilmente. Então, tentar controlar esses fatores. Roupa de cama, também tentar trocar com mais frequência por causa do ácaro, que é algo que leva a uma piora e a subsequentes crises de alergia. Paciente que, às vezes, principalmente nessa época que nós estamos, verão aí chegando a todo vapor, né? As piscinas, a gente sabe que o cloro é algo que leva realmente a uma descompensação da alergia. A gente, toda vez que o paciente, a criança, tomar o banho de piscina, tentar lavar o olhinho dele com água mineral, tirar esse cloro e pingar o colírio que o seu oftalmologista prescreveu. Então, isso aí seria no ambiente externo, de uma forma geral. Os colírios tópicos, né, as substâncias tópicas que a gente prescreve. E por que isso é tão importante? Porque aquelas crianças que ficam fazendo crises frequentes, Maria Alice, inclusive, é uma paciente minha, muitas vezes ela veio para mim referenciada de outro médico que fez uso de várias vezes de corticoide. E qual o problema do corticoide a longo prazo? Principalmente numa criança. A gente sabe que o corticoide é excelente poder anti-inflamatório, mas tem vários efeitos colaterais. Então, assim, tira da crise, tira, mas a longo prazo o paciente pode desenvolver o quê? Catarata precoce, uma criança com catarata, pode levar ao aumento da pressão do olho e glaucoma. Então, a gente tenta usar o corticoide na menor parte das vezes, né? Então, existem atualmente substâncias que a gente usa, que são substâncias poupadoras de corticoide, são substâncias, colírios manipulados, que vão evitar que tenha esse efeito do corticoide com ação semelhante ao corticoide. Então, isso aí seria um ponto. Ela perguntou também se existe a possibilidade de ter cura. A gente sabe que a alergia não tem cura, tem um controle, mas ela tem uma incidência maior, ela tem uma forma maior, ela tem uma gravidade maior em torno de 5 a 15 anos. Quando a criança, o adolescente vai saindo dessa idade, as crises começam a ter menor impacto, elas começam a espaçar mais. Então, tem que tratar agressivamente nessa idade. Por quê? Para evitar os efeitos colaterais. E quais são os efeitos colaterais que a gente pode ter por causa de uma alergia que não foi adequadamente tratada? A gente sabe atualmente que o ato de coçar os olhos, ele pode levar a vários problemas, dentre eles o ceratocone. Eu tento fazer sempre essa analogia no consultório aos meus pacientes, que a nossa córnea, que é a nossa lente mais anterior do nosso olho, é como se fosse a tampinha do nosso olho. Só que ela não é plana, ela tem uma curvatura. E essa curvatura, à medida que a gente vai fazendo essa fricção de forma contínua, vai levando a deformidade na córnea, que vai aumentando sua curvatura e afinando. Que aí a gente pode desenvolver essa doença, que é o ceratocone. E o ceratocone é uma doença que limita uma população, que é uma população jovem, né? Isso é muito importante. A população jovem, podendo levar até em fases avançadas ao transplante de córnea. Abrindo um parênteses, a senhora tocou no assunto de alergia e falou também a respeito do contato com os olhos. No início da pandemia, a gente viu que muito se falou a respeito do contato com os olhos, de levar a mão aos olhos, né, para o contágio da Covid-19. O que a senhora tem observado com relação a isso nos consultórios? Pacientes também com algum tipo de problema ocular após ter contraído, ter pegado a Covid? Eu não tenho observado, os estudos não têm mostrado de forma fixa, né? Durante o quadro viral, várias manifestações foram relatadas e são observadas, desde conjuntivite simples, porque como qualquer vírus, a gente pode ter uma conjuntivite viral pelo coronavírus, pelo Covid-19.
Existem também relatos de uveíte, que são inflamações já dentro do olho. Conjuntivite é externo, uveíte já é dentro do olho. Como outros vírus também podem levar a essas inflamações intraoculares. Mas a gente tem observado também alterações vasculares muito importantes. E aí algo que é muito importante, todo paciente que tenha tido um COVID, principalmente um COVID mais grave, que passe por um exame de fundo de olho para avaliar se ficou com alguma sequela, alguma alteração nos vasos da retina. A gente tem mais uma pergunta para a doutora Natália, vamos acompanhar então. Meu nome é Rui, eu trabalho muito em frente do computador, quase o dia inteiro. E fico com a vista lacrimejando, sinto muito cansaço no final do dia. Eu gostaria de saber o que é que eu posso fazer para evitar esses sintomas. Muito obrigado. Obrigado, seu Rui, pela participação do senhor. Queria que o senhor respondesse essa pergunta aí. Olá, seu Rui, boa noite. Isso é um quadro clássico, né, da síndrome de visão do computador. É um paciente que passa no mínimo 3 horas. A gente já tem alguns sintomas, e aí um paciente que relata que passa o dia todo, às vezes mais do que 8 horas, na frente da tela. E aí a gente vai ter aqueles 2 fatores atuando aí. É esse cansaço que ele refere no final do dia, que nem eu falo para os pacientes, imagine, você passa o dia todinho na academia malhando, no final do dia você vai estar cansado, com aquela fadiga, com cansaço, querendo descansar, porque usou muito sua musculatura. Do mesmo jeito, o nosso olho, só que é um músculo bem pequenininho, um músculo ciliar, que teve que o tempo todo estar ajustando esse foco de perto. Então, para essa parte da fadiga ocular, do cansaço, a gente orienta aquelas pausas, né? A regrinha 20-20-20. A cada 20 minutos, usando muito a visão de perto, o computador, pausar uns 20 segundinhos para olhar ao longe, em torno de 20 pés, 6 metros, ou por uma janela. E, por outro lado, esse lacrimejamento está relacionado muito provavelmente a questão do olho seco, por aquilo que a gente já conversou, que de forma reflexa, meu olho entende que está ressecado, então a glândula lacrimal entende que precisa produzir mais lágrima. Daí eu tenho que ter o tratamento do olho seco, diminuir essa exposição, a altura da tela está a 20 graus abaixo. A questão de lembrar de piscar também é muito importante, porque a gente tem reduz o piscar na tela, o uso de colírios lubrificantes prescritos por um oftalmologista e também a questão do ambiente. Não tem nenhuma incidência de ventilador, de ar-condicionado em cima do olho do paciente. Então, ter cuidado com tudo isso aí. A gente que passa o dia todo no computador, ainda quando vai deitar na cama, ainda fica com o celular. Pois é, e é mais próximo ainda do que o computador. O computador está lá, 60, 70 centímetros, né? E o celular está bem em cima do nosso olho. E depois não consegue dormir, né? Isso, a luz azul aí alterando o nosso ciclo sono-vigília, né? Nossos hormônios, aí realmente fica muito difícil. Bem, doutora, mais algumas questões que a gente tem para falar a respeito desse tema tão importante. É uma questão interessante aqui sobre olho preguiçoso. Eu queria que a senhora falasse a respeito disso. Pronto, o olho preguiçoso o que seria? A gente falou sobre a ambliopia logo no começo. O olho preguiçoso é aquele olho que não foi estimulado de forma adequada quando deveria. Eu recebo às vezes adulto no consultório dizendo que nunca fez uma consulta na vida. E ele tem, muitas vezes, o que a gente chama de anisometropia. O que é isso? Um olho 100 grau e no outro olho 1 grau, digamos, de uma refração de miopia, 1 grau de miopia em torno de 3, menos 3. Então, esse olho que não foi estimulado, não usou a correção, ele vai ter sempre a imagem suprimida. Por quê? O que acontece? As imagens ela têm que ser equivalentes para serem fundidas, para a gente não ver duplo. Então, se eu tenho um olho ok a imagem e outro olho distorcido, as imagens não vão ser juntadas, vai apagar essa imagem no cérebro e a gente vai ver só a visão do olho bom. Aquele olho que não foi estimulado porque não usou o óculos na época correta, vai ficar um olho preguiçoso, tá? Que é o que a gente chama de ambliopia. Com relação a esse problema, quais são os caminhos que o paciente deve tomar? Pronto. Em relação a isso aí, a gente orienta que sejam as consultas sempre de rotina, desde a infância, porque a gente tem um período que a gente consegue corrigir isso. Um paciente que corrige isso com 2, 3 anos, dificilmente vai ter algum problema na vida adulta. Mas se ele já chegar para mim depois da fase que eu tenho como estimular essa visão, eu não consigo recuperar o que ele já perdeu, o que ele não estimulou. Com relação a esses problemas que a gente está vendo, doutora, tema cuidados com a visão, eu queria que a senhora pontuasse um pouco a respeito de cada uma das doenças que são de grande conhecimento da população. Vamos falar um pouquinho sobre glaucoma. O que é o glaucoma? Então, o glaucoma é uma alteração, uma doença do nervo óptico, uma neuropatia óptica. Então, a gente tem no nosso olho o nervo óptico. Ele vem lá do cérebro e dentro do nosso olho vai ficar só o disco óptico, a cabeça do nervo óptico.
O normal é que ele tenha o que a gente chama de uma escavação, ocupando uma proporção, tomando o total, em torno de 50% dele todo, tá? Quando essa escavação, que a gente fala que é como se fosse um buraquinho no nervo, por onde saem os vasos, aumenta muito, isso aí a gente vai ter perda do nervo óptico e perda também da visão, tá? O nervo óptico está relacionado com a nossa visão de periferia, por isso que o exame de campimetria computadorizado é um exame muito importante. E o glaucoma é uma doença silenciosa até fases muito avançadas. Por isso, muitas vezes o paciente não sente nada, não vai para as consultas de rotina e já chegam muitos pacientes muito avançado, onde a gente não consegue mais reverter. Eu pego frequentemente pacientes com 40, 50 anos que nunca fizeram um exame de rotina na vida, de check-up, né? E já chegam no estágio avançado de glaucoma, lá com 90% que a gente chama de acometimento, de lesão do nervo óptico. E então, a gente não consegue, eu digo para eles, a gente não consegue regredir. Tudo que lesou, a gente não vai conseguir recuperar. A gente só consegue evitar a piora, né? Evitar que progrida mais. A gente não consegue voltar atrás. Então, é uma cegueira irreversível que o paciente pode ter. Por isso que é importante o exame oftalmológico de rotina, anualmente. A aferição da pressão intraocular, porque a gente sabe que a pressão intraocular é um dos fatores de risco para a pressão, para o glaucoma. E o exame de fundo de olho, da fundoscopia, para a gente avaliar essa escavação, se está aumentada, se não está, se tem um risco maior de glaucoma ou não. E daí partir para os exames que são exames de check-up, de propedêutica, né, de investigação para glaucoma. Diagnosticado a tempo, qual é a forma de tratamento? Quando a gente diagnostica a tempo, o tratamento vai ser, na maioria das vezes, a base de colírios. Os colírios eles vão ter algumas funções, ou diminuir a produção do líquido que fica dentro do olho, que é o humor aquoso, ou aumentar o seu escoamento. E aí, a gente vai ter, através desses colírios, que são colírios hipotensores oculares, a gente vai ter fazer com que esse dano diminua. Então, são colírios. Algumas vezes, em casos muito avançados, onde já se tentou a terapia com colírios, a gente pode também fazer cirurgias, né, para a gente baixar essa visão, mas sempre lembrando ao paciente que o que já foi lesado no nervo, a gente não consegue recuperar de forma alguma. Mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde em Evidência. Até já. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. O mundo pós é ainda mais exigente. Não é para amadores, é para doutores, mestres, especialistas. O mundo pós é dos prós. Você precisa estar pós-preparado. Pós-graduação São Leopoldo Mandique. Aprenda com os profissionais mais reconhecidos do mercado. Transforme o mundo pós. Transforme sua carreira. Pós é na Mandique. Voltamos com Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. A cada bloco eu faço questão de agradecer a sua companhia. Muito obrigado pelo carinho. Todo sábado aqui na tela do canal 22.1, a partir das 8 horas da manhã. E eu também lembro as redes sociais. Acesse Facebook, YouTube, Instagram da TVLW. Também o nosso site, www.tvlw.tv.br. E a reprise que é toda quinta no canal N2 Educação, a partir das 8 da noite. Conosco, Grupo LW, Líder Empresarial e Faculdade de Medicina do Sertão. Juntos, fazendo Saúde em Evidência para você. Doutora Natália, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. São muitos temas, né? É um tema muito abrangente e vários problemas. Eu vou continuar aqui usando da sua grande sabedoria para a gente pincelar um pouco de cada coisa. Vamos falar um pouco sobre astigmatismo agora. Queria que a senhora explicasse o que é, no que consiste. Vamos lá. O astigmatismo é um erro de refração que a gente fala, onde a gente não tem... A imagem, quando entra no nosso olho, a luz entra no nosso olho e tem que ser formada na retina. E é para formar num ponto.
para a gente ter uma boa nitidez. Quando essa imagem não é formada num ponto, ela tem uma distorção, são vários pontos que a gente chama como se fosse uma linha, a gente vai ter de forma médica, oftalmológica, que a gente chama de astigmatismo. Esse astigmatismo pode estar relacionado, isso é a qualidade da imagem, né, que a gente chama, a formação da imagem, mas isso aí muitas vezes está relacionado a alguma alteração, ou na córnea ou no cristalino. A córnea ela pode ter alguma assimetria, alguma distorção, alguma deformidade, e aí a gente ter o que a gente chama de astigmatismo. Ou o cristalino, que é a outra lente que a gente tem mais internamente, ter alguma alteração, ela não está numa posição tão adequada, ter alguma rotação, e qualquer rotação do cristalino a gente também pode ter o astigmatismo. Então, o astigmatismo é como se eu falo para todos os pacientes. Imagina uma bola de futebol de campo, certo? Toda redondinha. Então, é como se fosse aquela bola não tivesse nada de astigmatismo, fosse toda simétrica. E uma bola de futebol americano, que ela é achatada e mais alongada. Então, de uma forma bem grosseira, só para a gente poder entender um astigmatismo super acentuado, de uma forma bem mais assimétrica. Então, imagine a nossa visão, o nosso olho, entrar a luz por uma córnea bem simétrica, vai formar uma imagem bem nítida desse pontinho que eu tinha falado na retina na forma anterior. Mas se eu tenho uma córnea bem assimétrica, que não é toda redondinha, isso aí não vai ter uma boa formação na retina. Então, a gente vai ter um monte de formação de distorção de imagem. O paciente vai sempre reclamar em relação à claridade, né? A claridade sempre vai incomodar um pouco mais. A gente vai ter que ele relata a visão de halos, quando está de noite no farol, o farol incomoda, os halos do farol, glare, que a gente chama. Tem vários efeitos de ofuscamento por causa do astigmatismo. E aí a correção para o astigmatismo são os óculos, tradicionalmente, mas podem também ser usadas lentes de contato tóricas, que são para correção do astigmatismo, ou rígida, que é aquela mais durinha, e até mesmo cirurgia refrativa. Diagnosticado a tempo, chance muito grande também de tratamento. Isso. Na grande maioria das vezes, o astigmatismo é um astigmatismo do bem, que a gente fala. Por quê? Porque nós somos assimétricos. Então, essas assimetrias, quando pequenas, não vão trazer grandes prejuízos para a visão. Quando o astigmatismo passa a ser um astigmatismo irregular, com muitas assimetrias, aí sim a gente vai ter uma piora da qualidade da visão, precisando, na maior parte das vezes, de uma lente de contato. O óculos muitas vezes não vai ficar bom num paciente que tem um astigmatismo muito elevado, como pacientes portadores de ceratocone, que tem uma córnea muito deformada. Então, aí, nesses casos, o paciente vai precisar ou de uma lente de contato rígida, às vezes até colocar um anel, o famoso anel de Ferrara, que é o anel intracorneano, para tentar moldar essa córnea e voltar para o lugar, tentar tirar essas assimetrias, ou até mesmo, em casos muito avançados de ceratocone, por esse astigmatismo tão elevado, o transplante de córnea. Que é uma pessoa daltônica, doutora? Eu queria que a senhora falasse a respeito do daltonismo agora. Então, o daltônico é aquela pessoa que não vai enxergar de forma adequada alguns espectros da luz. A gente sabe que na nossa retina a gente tem células que são responsáveis pela visão do preto, né, que são os bastonetes, e as outras pela formação da imagem de cores, que são os cones, tá? Então, a pessoa que é daltônica, ela pode ter o espectro verde e vermelho, então ela não conseguir ver com nitidez a cor verde e a cor vermelha, ou outros a questão em relação à coloração azul e amarela, certo? Então, teria essas duas formas, né, que a gente poderia ter, tá? Com relação ainda ao daltonismo, é muito interessante também esses vídeos que a gente também acompanha, né, doutora, das pessoas recebendo os óculos e podendo enxergar as cores. Sim, né? exato. Existem alguns filtros, né? Alguns filtros que quando você coloca nesses óculos, o paciente consegue observar, enxergar de forma adequada a vida como é colorida, porque a gente, quando tem algumas imagens de pacientes que são daltônicos nas formas, realmente, nas formas absolutas, porque, assim, pode ser uma forma absoluta, não enxerga aquela cor de jeito nenhum, mas pode ser relativa, ele não consegue enxergar com aquela clareza, é como se fosse uma coisa um pouco mais desbotada. E quando você coloca, realmente o mundo fica colorido, e é outra percepção da visão. Mas as limitações são muito poucas no dia a dia, para a grande maioria dos pacientes não vai trazer nenhum problema. Como é que a pessoa sabe que tem esse problema, doutora? Porque se ela nunca teve essa impressão de distinguir as cores, muitas pessoas acabam passando por situações de preconceito, de discriminação, né? No dia a dia, muitas vezes o paciente, não, essa cor, aí fala que essa cor aqui que é marrom. E aí a outra pessoa, não, mas essa cor não é marrom, isso aí é vermelho. Mas o mais correto é, através do exame oftalmológico de rotina, a gente tem um teste, que é o teste de Ishihara. Tá? E nesse teste de Ishihara, a gente consegue avaliar o daltonismo. E existem outros testes também mais aprofundados para a gente poder detectar exatamente qual seria o segmento de cor.
A questão da tonalidade dos olhos, doutora, isso influencia de alguma forma? Meus são castanhos, os seus são verdes, cada um tem uma tonalidade, um grau diferente. Sim, influenciaria em relação ao quê? O daltonismo? Não influencia. A herança genética para a coloração dos nossos olhos é uma herança realmente genética, e isso aí não tem nenhuma relação com o daltonismo. O daltonismo geralmente está relacionado a uma herança que a gente chama herança ligada ao X, está muito mais frequente em homens em relação ao daltonismo. E a herança genética em relação à cor dos olhos é a herança dos pais, de uma forma geral. Então, a gente tem lá, né, várias formas de a gente dizer qual vai ser a cor dos olhos do bebê, a probabilidade, mas não é uma coisa tão simples, é uma herança poligênica, então são vários genes que estão envolvidos, muitas vezes, e a gente vê no consultório aquela ansiedade dos pais, eu tenho olho claro e a minha esposa tem olho castanho, e no consultório querendo saber se vai ficar ou não com um mês de vida. A gente sabe que com um mês de vida a gente não tem como ter essa resposta. Essa resposta aí vai aí só depois de 6 meses de vida para a gente dizer essa coloração que vai ficar. E aproveitando esse gancho, as pessoas com os olhos mais claros, assim como o seu, têm maiores problemas com relação à visão ou não? Geralmente não, de uma forma geral não. Agora, o que existem pessoas que têm albinismo, que é como se fosse uma falta de pigmentação. Então, essas pessoas que têm essa falta de pigmentação, que é o albinismo, têm uma falta de pigmentação na retina também, e sim, aí essas pessoas poderiam ter maiores distúrbios na retina, maior sensibilidade à luz, mas por ser o olho claro, ter mais doença, não. Mais um aqui na nossa lista, doutora, catarata, o que é? Então, catarata, né? A gente tem a primeira lente, que é a córnea, que é como se fosse a tampinha do nosso olho, e depois passa a íris, que é o colorido do nosso olho, e a pupila. Atrás da pupila tem o cristalino. Como o nome diz, deve ser cristalino, né? Deve ser transparente. Então, qualquer desordem no cristalino, desde a época de dentro do útero da mãe até a idade adulta e o idoso, pode levar a opacidades e a alteração na nitidez do cristalino, né? A gente sabe que existem várias formas, tem a catarata congênita, mas também tem cataratas relacionadas ao uso de corticoide. Então, quem usa corticoide tem um risco mais alto de ter catarata. Pode ser também pacientes diabéticos. Então, pacientes diabéticos têm um risco maior de ter essa desordem no cristalino e ele ficar opacificado mais precocemente. Mas a mais comum, a gente sabe que é a catarata senil, do envelhecimento. E essa catarata, muitos pacientes chegam e perguntam, tem que operar mesmo? Realmente só é cirúrgico o tratamento? E realmente só é cirúrgico o tratamento. Aquela lente envelheceu, opacificou, e a gente tem que acessar esse cristalino, tirar todo o seu conteúdo através da cirurgia de catarata que a gente faz e colocar uma lente, que é uma lente transparente, que vai ficar ali o resto da vida, que vai fazer a função do cristalino e está transparente. E vai permitir, então, que a imagem chegue na retina de forma adequada. Mesmo vale também, diagnosticado a tempo, o tratamento, as chances são boas? Sim, a catarata, diferente do glaucoma, ela leva uma cegueira, mas é uma cegueira reversível. Então, opero vários pacientes que chegam para mim cegos de um olho, cegos dos 2 olhos, às vezes vendo só vulto, vendo só luz, por causa de cataratas muito avançadas. Ainda chegam no nosso consultório cataratas assim. Mas quando a gente opera e a gente sabe que a retina não tem nenhum problema, os pacientes voltam a enxergar de forma normal. Eu acho interessante também a gente abrir um parênteses aqui nessa questão e voltar um pouco para a primeira infância, para as crianças que estão muito em casa também, principalmente durante essa pandemia, com relação a acidentes, doutora. Quero que a senhora desse algumas dicas com relação a acidentes em casa, em que medidas, em que situações, e as providências, os atos a se tomar com relação a algum tipo de lesão. Eu recebo muito essa parte de acidentes em crianças, em adultos também, porque eu faço essa parte de transplante de córnea, de lesões de superfície. Então, semana passada eu estava num projeto de escola e imagino uma turma de 40 pessoas apenas, 3 crianças de menos de 15 anos estavam cegas de um olho por um acidente em casa com objetos pontiagudos, às vezes um lápis, o irmãozinho bateu alguma coisa dentro do olho. E muitas vezes, quando você não tem o acesso à terapia, ao tratamento adequado, aquele olho vai entrar em um processo de falência e não vai voltar mais a enxergar, dependendo da lesão que tenha acontecido. Então, sim, a gente acha que não acontece, mas é uma realidade, sim. E, então, no nosso ambiente de casa, os pais têm que estar sempre atentos a objetos pontiagudos, né? Lápis, tesoura, tudo que possa penetrar o nosso globo ocular. Então, isso é e não deixar de jeito nenhum ao acesso, né, que seja fácil o acesso às crianças.
Outra coisa que é muito frequente e se intensificou também na pandemia foi as queimaduras por álcool, né, de uma forma geral, no corpo e no olho também. A gente sabe que o álcool ele faz uma queimadura química na nossa córnea e ela remove todas as células da superfície do olho. E dependendo da queimadura, o álcool geralmente não tem esse poder de penetrar o nosso globo ocular, mas existem outras substâncias que a gente encontra em materiais de limpeza em casa que podem entrar no globo ocular, ela passa pela córnea e aí pode levar até a cegueira. Então, assim, em casa, a gente tem que ter muito cuidado com esses objetos pontiagudos, a gente tem que ter cuidado com essas substâncias que podem levar a essas lesões. E, no caso de um objeto pontiagudo que aconteceu, é levar imediatamente para um médico oftalmologista avaliar. Alguma substância que tenha caído no olho, é lavar exaustivamente a lesão, o olho. Se tiver soro fisiológico em casa, melhor, mas se não tiver, vai deixar lá na torneirinha mesmo, com água corrente, lavar no mínimo 20 a 30 minutos, lavar o máximo, excessivamente, abundantemente, tá? Uma coisa que é muito importante, a gente vê antigamente, era a questão de tentar neutralizar. Não, caiu um ácido no meu olho, eu vou colocar uma base para neutralizar isso aí, mas a gente sabe que isso é muito pior. As reações que se formam após uma reação de neutralização são até piores do que a lesão inicial. Então, aconteceu uma lesão com álcool, com ácido, com uma base, que são muito usados para material de limpeza, não tentar neutralizar, lavar exaustivamente e levar a criança para ser avaliada por um oftalmologista que vai instituir a terapia adequada naquele momento. Acredito que também seja válida essa dica, doutora. Eu conheço uma pessoa que teve uma séria lesão, uma moça que se machucou fazendo a maquiagem, inclusive com lápis, e se feriu com lápis, quase perde a visão. É importante ter atenção nesse sentido também. Maquiagem é algo que a gente tem que sempre bater em cima, porque maquiagem ela é um veículo, né, de transmissão de doenças infecciosas, conjuntivites, úlceras de córnea. Então, é algo que tem que ser individual e descartável. Outra coisa também são as lesões que podem acontecer. Um simples ato de colocar um lápis de olho ou de colocar um rímel pode lesar a córnea, né, que é essa tampinha do nosso olho, né, e ela é muito frágil e a gente tem que ter esses cuidados realmente. Então, ter cuidado, evitar passar o lápis de olho muito dentro do olho, passar mais externamente. O rímel, ter cuidado na hora de colocar, que o material seja de uso único ou descartável, né, e para evitar essas lesões e essas infecções. Para fechar, doutora, cuidado também com óculos, né? Não pode comprar em qualquer canto e de qualquer jeito, né? Não, de jeito nenhum. Em relação aos óculos de sol, né? A gente sabe que os óculos de sol, a função dele é proteger, tem um bloqueio para a luz UV. E o que acontece? A gente vê muitas vezes aí no dia a dia, os pacientes acabam não investindo, pegam um óculos de feira. E qual o problema desse óculos de feira? Ele não tem esse bloqueio. E o que acontece? A luz, quando a gente está com óculos de sol, a pupila vai dilatar e, como não tem bloqueio, vai entrar mais luz do sol. Então, está sendo mais prejudicial do que está ajudando. Então, óculos de feira, de jeito nenhum. É melhor até estar sem óculos, bota lá um chapéu, fica na sombra. Por quê? Porque, na claridade, a pupila vai fechar, vai sofrer miose e aí vai ter uma regulação natural. Não vai ter maiores prejuízos comparando um e outro, certo? Em relação ao exame, né, óculos de grau mesmo, o óculos de grau é uma porta de entrada da sua consulta oftalmológica. É a partir da sua refração, da sua visão, que eu vou ver que se a saúde do seu globo ocular está normal. Então, o primeiro exame que a gente vai fazer quando você chegar no meu consultório é ver como é que está a sua visão. Se a visão estiver ok, eu vou fazer todo o rastreio de tudo o resto, mas se não estiver ok, eu vou procurar, tentar identificar alguma outra lesão que esteja causando aquela baixa de visão. Então, vejo muitos pacientes que são encaminhados de outras, enfim, de óticas, de colegas que não são oftalmologistas, né, de pessoas que não são oftalmologistas, e fazem esse exame, mas acaba negligenciando todas as outras doenças que podem ser maléficas e levar à cegueira. Então, é um alerta que a gente tem que fazer, porque a saúde ocular é algo muito importante. Nossa saúde é algo muito importante. Doutora, são vários temas, com certeza vai ter que ter outra oportunidade com a senhora aqui. Quero agradecer a sua presença, quero deixar o espaço para as suas considerações finais. Fique à vontade, muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço, Tiago. Falar sobre o universo da oftalmologia é algo muito gratificante, aquilo que a gente conversou no começo. É um órgão tão pequeno, mas que tem várias patologias e que a gente precisa cuidar com todo o cuidado para a gente poder enxergar esse mundo e ter a independência que a visão nos proporciona. Então, existem realmente diversas patologias, diversas doenças, diversos cuidados que a gente tem que ter no dia a dia e realmente a gente vai precisar de outras vezes para a gente poder explorar tudo isso aí. Deixar também aqui no seu espaço, agradecer, né, o dia de hoje. Quem puder, quem quiser, tem várias dicas lá na minha rede social, @doutora Natália Mesquita. Também comecei semana passada no Hospital Memorial, então eu estou atendendo todas as sextas-feiras lá. E eu estou aqui às ordens da população para a gente tentar trazer uma oftalmologia de excelente qualidade para todo mundo. Muito obrigado, doutora, pela sua presença. Quero agradecer você também, o carinho da sua audiência, e lembrar da reprise e também você acompanhar nas nossas redes sociais. Obrigado à nossa equipe, o Arne Silva nas câmeras, na técnica Zilma Leite, direção-geral Lídio Maciel. Para você, um excelente restante de semana e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.